diálogo de hoje, o dialogador é um professor, é um homem de teatro e ao mesmo tempo é um homem de cinema e de televisão, é um roteirista, é um diretor de cinema, é um cineasta, Orlando Senna, o mestre Orlando Senna, professor nesta área de linguagem de televisão e de cinema. Orlando Senna, que já dirigiu aqui o Instituto de Arte e Cultura Dragão do Mar, já dirigiu a TV Brasil, aliás, e foi ele que implantou a TV Brasil, e me trouxe elementos. No primeiro segmento, palito, DVD, dinheiro e canudinho de plástico, falando sobre o futuro. E agora vai colocar em cena outros dois objetos que vão pautando os temas, né? Ensejando o tema para que a gente fale. Primeiro, uma comida industrial. É uma geleia de goiaba. Com a palavra Orlando Senna. Explique-se, Orlando, por que você me trouxe geleia? Como consequência de tudo isso que a gente falou na primeira parte do programa, com todas essas dificuldades que o homem está colocando à sobrevivência, à sua própria sobrevivência, que é o alimento, que é a comida. Cada vez mais a comida se industrializa, cada vez mais os frutos da terra são negados aos caíns, ou seja, porque em vez de ter o fruto da terra, ele tem o fruto das fábricas. Aí vai ter a goiaba, eu tenho a geleia de goiaba que você me trouxe. Pois é. Feito em uma fábrica, feito por máquinas. Uhum. Nada contra a questão de ser feito por máquinas, mas também temos de pensar na qualidade do que a gente ingere, do que a gente come. Existe essa preocupação, mas é uma preocupação muito restrita a grupos, a ativistas, a movimentos, a questão da qualidade do alimento. Cada vez mais a humanidade se alimenta com produtos sem muita garantia de salubridade, de fazer com que nosso organismo funcione melhor, que nossa vida funcione melhor, apenas com o sentido de alimentar, como se alimentam porcos e frangos para serem mortos. Ou seja, não no sentido de sobrevivência, mas no sentido de aguenta, não tenha fome hoje, não passe fome, mesmo que você coma porcaria. É nesse sentido que eu te trouxe uma geleia, que aliás deve ser gostosa. Vamos ver se ela é gostosa? Devia ter uma colherinha para eu comer, mas eu vou experimentar, peraí. Não é? Entendi, então. Quer dizer, você está colocando aí uma polaridade entre satisfazer a fome e alimentar-se. Uma coisa é satisfazer a fome, aplacar a fome. A outra coisa é aplacar a fome alimentando-se com algo que é nutriente e que é fundamental. Sabendo se alimentar. Com algo natural, com algo que é... Ou natural ou não. Ou não, mas que seja substancial. Que seja substancial. Uhum. Que não prejudique. Quer dizer, para você ficar bem alimentado, às vezes você está prejudicando a sua saúde. Essas duas coisas deviam andar juntas e unidas. Você aplaca a saciedade, mas não aplaca a necessidade orgânica. De manter bem esse organismo, de manter o organismo equilibrado para funcionar bem. Isso que eu disse antes, existe essa preocupação, mas ela não está estendida a todo mundo. São algumas pessoas que se preocupam com isso. Você acha, então, que esse é um dos valores sobre os quais nós devemos nos debruçar, os cientistas, as sociedades devem debruçar, a alimentação. O que entra pela boca. O que entra pela boca. Porque não é importante só o que sai pela boca, é importante também o que entra pela boca. E isso é tão, sei lá, é tão basilar, porque estou me lembrando aqui de Hipócrates, acho que disse isso, não disse? Que o grande remédio é aquilo que entra pela boca, né? O grande remédio do ser humano é o alimento. É o alimento. É o alimento. Né? Inclusive é o alimento para tudo, inclusive para a inteligência, para construir aquilo que depois sairá pela boca. As sinapses são alimentadas. Me lembrou, na verdade, quando eu disse isso, e você também, dos Novos Baianos. Sim. Da música deles de
que eles falam que o importante é o que sai pela boca. Me lembra agora a música. É a música de Galvão e de Moraes Moreira. Como é? Não me lembro o título dessa música. Mas você lembra a fala frase, pelo menos? Não, só me lembro dessa frase. O importante é o que sai pela boca. O importante é o que sai pela boca. Mas para sair bem pela boca, para preciso sair ter coisas boas coisa boa. pela boca, você tem de ter metido na boca coisas boas. Bonito, bonito, é bonito, porque é tudo dialético, né? O que é importante é o que sai da boca, mas para ser importante o que sai da boca é preciso o contrário disso, né? Daí a dialética. É preciso que alguma coisa que entre seja positiva e que seja nutriente, não seja simplesmente para aplacar uma saciedade de fome. Por exemplo, se nós pensarmos naqueles meninos de rua que cheiram cola, a cola dá uma sensação de saciedade. Sim, no de entanto, saciedade, não de felicidade alimenta, até. né? De felicidade, até um barato, elas dão uma lombra, mas elas não alimentam, Não. né? Você tem a impressão de que está alimentado, mas não está, você apenas aplacou, né? Mascarou a sua fome. Exatamente. Mascaramento. É o mascaramento da fome, né? Então, quer dizer, é perfeitamente possível o seu raciocínio, é absolutamente plausível o seu raciocínio e oportuno em fazer a diferenciação entre aplacar a fome e alimentar-se. E agora vamos falar de um outro alimento, o alimento do espírito, da alma, da mente, porque o nosso dialogador de hoje, o cineasta e professor, o mestre Orlando Senna, me trouxe o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, e ele vai dizer por quê. Bom, primeiro porque a minha relação maior no que é o significado da vida e a relação com o divino, a minha relação maior é com Cristo, o homem, não Cristo, o Deus. Eu nunca achei muito maravilhoso, nem interessante, nem curioso que Deus, esse Deus único dos judeus e dos árabes, viesse à Terra transformado em um homem. Deus, no sentido que dão a esse Deus único e homogêneo, ele podia vir à Terra do jeito que ele quisesse, como um homem, como um livro, como isso aqui, um plástico. Não é nada, não é nenhuma grande ação, não é nenhuma grande atuação de Deus baixar a Terra, né, e baixar a Terra lá onde os moradores acham que são o povo escolhido por este Deus, em forma de homem. O que é interessante, o que é maravilhoso, é um homem normal como nós, ser confundido com Deus pela sua sabedoria, pela sua bondade e pela sua inteligência, que é o Cristo homem. Cristo é um homem que as pessoas que o conheceram e depois enorme parte da humanidade acham que ele é um Deus, né? Que ele está sentado ao lado do Deus único. É outro Deus, né? Ali naquela organização. Você estaria mais interessado? Muito mais interessado no Jesus do que no Cristo. Exatamente. Exatamente. O meu farol é Jesus, não é Cristo. Aliás, desde criança que eu achava uma coisa muito estranha termos um símbolo religioso, um símbolo de paz, um símbolo de conhecimento, um símbolo de fé de um homem sendo torturado. Sim. E tem o símbolo de ser o símbolo da tortura, né? A cruz é o símbolo da tortura. O símbolo da tortura. E nós adoramos uma pessoa que está sendo torturada. Uma pessoa que não tem nenhuma força divina para evitar a sua tortura. Ele é torturado, né? E adotamos esse símbolo como uma coisa grandiosa, como representação de Deus. Esse é Jesus. Esse não é Jesus, esse é o Cristo. Jesus é o cara que trabalha, é o cara que anda, é o cara que visita lugares, que procura aprender coisas, que tem uma mãe, que tem um pai. E é o cara que mesmo naquele momento
mesmo compreendendo a dimensão, digamos, da sua missão, diz para este Deus: meu Pai, por que me abandonaste? É. Por que me Exatamente. abandonaste? Só quem pode dizer isso é um homem. Puxa, É um ser humano. não é? Não é um Deus. E compreendeu que está É. sem Deus. Né? E esse Por que me entendimento, abandonaste? esse entendimento confuso, né, que vem das culturas monoteístas, estão resultando em algo não muito bom para a humanidade. A religião está na base de muitos dos conflitos bélicos que estamos assistindo e que a cada 5, 6 anos aparece um novo. Termina um e começa outro. Estão nessa base, ou seja, a guerra das civilizações significa, o que se chama guerra das civilizações, significa também a guerra das religiões. E você veja que duas das maiores culturas monoteístas, né, a europeia e a árabe, estão em luta constante. Há anos. Há anos e anos, há séculos. Há séculos, é verdade. Há séculos, né? Há séculos. Ambos em nome do mesmo Deus. Ou seja, eu luto por Deus, aí o outro lá dá um tiro e diz, eu também luto por Deus, e pau. Está resultando nisso. Ou seja, a guerra das civilizações é, na verdade, a guerra das religiões. Interessante é que é das religiões monoteístas. Sim. Você não vê as muitos politeístas, conflitos nas culturas politeístas. Tinha acabo de me lembrar de um dos maiores mestres que eu tive, também dos maiores amigos, mestre Didi, o sumo sacerdote da religião Iorubá, do Candomblé, na Bahia, que morreu ano passado. Ele dizia: o monoteísmo não é natural. Não é natural o monoteísmo. Porque ele potencializa uma só figura, né? Fecha. Ele concentra todo o poder, fecha. né? Enquanto que a vida, Plenipotenciário, né? Enquanto que a vida e o mundo e nós somos diversidade. Diversidade, é verdade. Não somos unidade. Talvez por causa disso, dessa potencialização concentrada e absoluta, estabeleça ou incentive Porque é uma coisa só a ser disputada. Uma coisa só a disputada. Não é uma poder variedade. Repartido, variedade, né? Como na religião, nas religiões afros, né? Ou nas indígenas, né? Em que cada fenômeno tem uma regência, não é? Exatamente. E essas regências dialogam, etc. Não é? Tudo que vemos, tocamos, sentimos, tem o seu Deus. Exato, exato. Inclusive daí podemos até nas outras religiões, como na Índia, etc., que há um Deus dentro de nós, não é? Exatamente. O meu Deus, o Deus que há em mim, comunica-se com o Deus que há em ti, não é? Como é que ele chama? Namastê, não é? Uma ideia de que a comunicação dos homens é permeada e intermediada pela relação dos deuses. No fundo, isso chega, politeísmo chega ao conceito perfeito de que cada um é seu próprio Deus, embora possa fazer representações de seu próprio Deus, no Deus que é ele mesmo, em tudo da natureza. Isso é muito certo no politeísmo, de que assim, quem é Deus? Deus sou eu. Ele está em mim. Está em mim. Também. Como está em tudo. Como está em tudo. Não significa que ele seja um Deus. Significa que ele é um Deus variado. Que eles são muitos deuses, são tantos deuses quanto são as pessoas no mundo. E é engraçado porque Deus é uma invenção do... o Deus, na concepção que temos, ele nos cria, mas ele também foi criado por nós, não é? Por todos nós, não é? Ele é uma criação cultural, mas ao mesmo tempo uma criação natural, porque em todas as culturas temos a necessidade de estabelecer essa figura, configurá-la. Se lembra de uma frase do Cristo, na verdade, de Jesus? Sim. Quando ele diz: não vim trazer a paz, eu vim trazer o conflito. Está aqui nesse livro. Está aqui nesse livro? Eita, se a gente pudesse saber exatamente em que momento é. Mas eu vou ler ao acaso aqui um pedaço aqui para ver. Deixa eu ver aqui. Uma coisa que pudesse ler aqui. Livro dos Salmos. Talvez seja bom, né? O Salmo. Bem-aventurado
O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Engraçado que faz a comparação do Deus monoteísta com uma coisa politeísta, que são as árvores, o que está na natureza. Uhum. E há muitos que acreditam sim que Deus é a natureza. É a né? natureza, A maior manifestação de Deus é a natureza. É a natureza. E nós somos natureza, né? O homem tem essa mania, essa coisa antropocêntrica de se colocar a parte da natureza. Nós somos natureza, não? Nós somos feitos da mesma matéria, Claro. não é? Da areia, do grão, da pedra, não é? E também somos poeira das estrelas. E somos poeira das estrelas. Que lindo. Orlando Senna, o nosso dialogador de hoje, preocupado com todas as dimensões do futuro do homem, do futuro e da capacidade que o homem tem de construir o seu próprio futuro. Não estamos colocando, até mesmo na sua relação com Deus. Isso aqui é também mais bonito ainda. Não só preocupar-se com o futuro da humanidade, mas saber que esse futuro depende da nossa postura. Na relação nossa com a cultura. Você está se adiantando para aqueles envelopes que estão ali, viu? Então vamos colocar em pauta isso. O objeto surpresa, eu trouxe um para ele, está aqui. Eu trouxe um para você. E vamos passar. Então, já que você disse que esse tema tem a ver com o objeto surpresa, eu vou abrir o seu objeto surpresa. Porque aí ele deu a oportunidade de você discutir esse tema que você estava achando que pautou. Claro, e depois eu abro o seu. Tá né? bom. Você quer que eu abra antes? Não, do seu? vamos abrir o seu. Vamos abrir o seu. Porque você disse que era oportuno que esse tema que eu estava adiantando tinha a ver com o que estava no envelope. Então eu vou colocar logo para ver. Vamos ver? Olha aqui o que tem, vocês vão ver antes de mim. Porque ele entrega o objeto à produção do programa. E eu não sei mesmo, eu quero ter a surpresa. Assim como eu não mostrei a ele o que eu trouxe, deixa eu ver, você vê o que é isso. É uma espécie de potinho, tem uma tampa, tem alguma coisa dentro. Vamos ler, vamos ver. O que interessa é o que está dentro. Olha, estava certo. É um coraçãozinho com uma flor, é um potinho, abro, dentro tem sal. Sal refinado, iodado. Sal. Uma palavra, Orlando Senna. O que é isso? Por que isso? Para que isso? Isso é apenas um lance figurativo. É que existe uma frase muito famosa, sal da terra. Sim. E que não se refere ao fato de ser a substância química que mais comestível, que mais existe no nosso planeta. O sal da terra sempre é considerado como a humanidade. A humanidade é o sal da terra. Aham. E tudo que falamos aqui até agora, todas as mazelas e todas as possibilidades de sairmos das mazelas, tudo de bom e de ruim que nós falamos até agora, tem a responsabilidade única de nenhum Deus, mas sim do sal da terra, de nós mesmos, o homem, o ser humano. Quer dizer, é o homem que vai... Por isso que você disse que eu estava me adiantando, né? Assim, posso abrir aqui, não posso? Vou mostrar o sal? É uma pitada de sal. Uma pitada de sal, para a gente compreender aqui. Olha aqui, é sal Todos mesmo. nós somos uma pitada de sal. E o que é isso? Cada um de nós. Cada um de nós é uma pitada de sal. No sentido, em que sentido? Assim, de transformar o mundo? Eu queria que você falasse mais sobre isso. A metáfora de nossa como sal da terra. Olha, essa metáfora eu nem sei de onde vem, nem sei onde apareceu, mas é usado em várias obras Talvez literárias. Bíblia, talvez. Eu acho que a própria Bíblia se refere à Bíblia, humanidade o como Velho sal da Testamento, terra, o Velho Testamento. E esta comparação, digamos, se fixou muito, né? Se você disser para pessoas estudiosas, o sal da terra, eles não se ligam, o sal da terra é a humanidade. Só para terminar essa minha conversa com você, né, da minha parte, talvez a gente continue, nesse sentido,
Nós é que somos responsáveis. Ninguém pode fugir à responsabilidade. É muito fácil dizer, Deus me salvou, Deus me salvará, Deus me condenou, Deus me condenará. Você se condena, você se salva. Deixa eu fazer então aqui uma cena. Estamos aqui um livro, né, sagrado para a religião, para uma religião. E vamos colocar o homem, né, sobre ela, vamos colocar o sal. Exatamente. O sal da terra sobre isso. Jesus, sobre Jesus. Sobre Jesus. E não sobre Cristo. E não sobre Cristo. Vamos colocar aqui, não é? Para dizer que sobre esses pensamentos, sobre esse patrimônio, sobre esse legado, está a contribuição do humano, do ser humano, que seria... E que engraçado, porque veio dentro de... Olha, também é tudo significativo. O sal veio dentro de um pacote, de um recipiente que é uma referência ao coração, não é? Exatamente. Ao sentimento, à sentimentalidade, né? A um órgão definidor da nossa organicidade, né? Ao ódio e ao amor. Ao ódio, ao amor, aos sentimentos que fazem do homem, do ser humano, o que ele é, não é? Nós estamos vivendo uma época muito infeliz, porque é uma época em que o ódio está ascendendo mais do que os sentimentos amorosos. A crise civilizatória que a gente está vivendo hoje tem a ver com o crescimento do ódio no coração da humanidade. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, onde você quiser. O ódio motivando as ações, né? Motivando. Para poder alguém existir, tem que destruir o outro, né? Exatamente. Tem que destruir o outro. Ou pelo menos o pensamento do outro. O pensamento do outro, Pois é, mas destruir o outro no sentido... Tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista simbólico. Se eu destruo aquilo, se eu não te dou... É o fascismo, né? Se eu não te dou exemplo não te dou a oportunidade de existir, eu estou te matando simbolicamente, né? Matando a sua influência, a sua inserção social. Ou seja, estamos vivendo uma crise bastante forte, um momento muito triste da humanidade. Mas eu confio, como eu também sou um otimista incurável, eu acho que nós encontraremos a saída, em algum momento, de alguma maneira. Orlando Senna, é tão lindo que você me trouxe, que eu nem sei se o meu... Está humilhando o meu objeto surpresa que eu trouxe para ele. Olha, eu coloquei numa outra circunscrição. Veja aí o que você pode fazer a partir daí. Não sei se você pode. Olha o que eu inventei aí. Olha. Uns óculos. Deixa eu mostrar. Olha. Óculos e na lente dos óculos o símbolo da internet, dos sites, dos wwws, as conexões, etc, etc. Como se a gente, ao colocar esses óculos, visse o mundo a partir dessas intermediações que a internet faz. E eu queria que você comentasse essa imagem. Nós estamos, ao mesmo tempo que estamos vivendo um momento muito triste, muito ruim, que tem de ser obrigatoriamente superado, Fique aí vendo. Estamos entrando também em uma nova, sem dúvida, em uma nova era da humanidade. Em um novo tempo. Em uma nova etapa da evolução ou da involução, é isso que teremos de resolver em algum momento, da humanidade. E um dos elementos mais significativos nesta nova era que está se iniciando é exatamente a comunicação. São os níveis de comunicação do ser humano, consigo mesmo e com os outros. E a internet, ou seja, toda a tecnologia digital é o ponto importantíssimo. É um instrumento. Um instrumento importantíssimo nessa nova era que será de evolução ou de involução, isso a gente não sabe ainda. Assim como tudo que o homem cria pode ser usado de um lado ou do outro. Ou do outro, né? Todos os recursos, né? A televisão, o cinema, a literatura, a internet, como a televisão ou a literatura, não é boa nem má. Ela é um instrumento. Né? E como todo instrumento, não é só um jeito de fazer as coisas, mas também um jeito de ser. Muito bonito. Deixa eu ver aqui, para eu terminar o programa. Primeiro agradecendo a sua presença tão linda. Deixa eu beijar suas mãos. Imagine, que lindo. As suas, as mãos que de um lindo. ator. Meu querido,
e respeitabilíssimo Orlando Senna, e eu queria juntar as duas coisas, o que ele acabou de dizer com essa ideia da internet, para que a gente percebesse que a comunicação tem um papel fundamental na construção, na apropriação de todas essas ideias que o Orlando trouxe, preocupação com o futuro, com a humanidade, com o bem-estar do homem em relação ao outro, das suas relações dialógicas, para que haja sempre e mais diálogo. Na próxima semana a gente volta com mais um desta série, Diálogo.